Muito boa noite a todos. Hoje a nossa palestra, dirigida pela nossa querida irmã Milúcia, Carmen Lúcia, tem o sugestivo título de Saúde Física e Mental sob a Luz do Espiritismo. Vamos então radiar energias positivas para que a nossa palestrante seja feliz no seu tema. Muita paz a todos. Seja bem-vinda, Milúcia. Obrigado, André. Boa noite a todos que vieram participar da nossa palestra de hoje, da nossa Casa de Maria Eulália. Lembrando que durante a palestra, a gente pode deixar separado uma garrafinha de água, que os mentores irão fluidificar a água. E também no final da palestra, na hora da prece final, a gente irá receber o nosso passe virtual também, Então, nós vamos trabalhar esse tema hoje. Para a formulação dessa palestra, eu utilizei esse livro com o tema O Médico Jesus, cujo autor é José Carlos de Luca. Quem quiser depois ler, é muito interessante, gostei muito desse livro. O nosso conceito, que a Organização Mundial de Saúde traz sobre saúde saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade. Então, a definição de saúde ficou muito mais ampliada, Não é só bem-estar físico, é mental e social. E a gente teve um ganho muito bom quando se percebeu, a ampliação da definição de saúde. Hoje nós vamos fazer algumas reflexões e eu trago algumas perguntas aqui para vocês começarem a fazerem as suas reflexões. Hoje eu posso dizer, depois dessa definição, que eu sou totalmente saudável. Eu já consigo perceber e acreditar que nós somos capazes de criar as doenças no nosso corpo. E, ao mesmo tempo, eu posso produzir as doenças, mas eu também posso fazer a cura das doenças. Então, são perguntas que a gente vai refletir na palestra de hoje. Ninguém vai dormir feliz e acorda depressivo. Ninguém vai para a cama com saúde e acorda com câncer. Inventamos 1000 justificativas e adiamos sempre as atitudes que nos garantiriam mais qualidade de vida. Desse modo, nenhuma intervenção espiritual poderá se dar sem que, primeiramente, ocorra em nós uma transformação de nossa consciência sobre as pedras que colocamos em nosso caminho. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava enterrado há 4 dias, pediu primeiramente aos discípulos que retirassem a pedra do sepulcro. Ora, por que o próprio Jesus não retirou ele mesmo a pedra? Não retirou porque a tarefa poderia ser feita pelas pessoas presentes no local. Depois que a pedra foi retirada, Jesus curou Lázaro. E é assim que passa conosco. Precisamos remover a pedra dos nossos hábitos infelizes para que Jesus nos cure. As pedras, elas são disfarçadas. Então, o que são as pedras na nossa vida? São as mágoas, são as culpas, os ódios, os complexos de inferioridade, as irritações, o orgulho e o egoísmo. A cura real somente acontece do interior para o exterior. Então, quando a gente vai ao nosso médico, vai fazer uma consulta, é importante que a gente não leve só o que a gente está sentindo no corpo físico, mas também os nossos sentimentos, para que eles possam também nos ajudar. Portanto, diga ao seu médico que você tem dor no peito, mas diga também que sua dor é dor de tristeza, é dor de angústia. Conte a seu médico que você tem azia,
mas descubra o motivo pelo qual você, com seu gênio, aumenta a produção de ácidos no estômago. Relate que você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer também que não está encontrando mais doçura em sua vida e que está difícil suportar o peso de suas frustrações. Mencione que sofre de enxaqueca. Todavia, confesse que padece com seu perfeccionismo, com a sua autocrítica, que é muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansioso. Então, durante essa palestra, nós vamos fazer a reflexão da saúde como um todo. E aí, eu trouxe esse slide porque a gente vai trabalhar, como é uma palestra espírita, a gente vai trabalhar mais a saúde espiritual, mental, a social e emocional. Nós não vamos falar muito sobre a saúde física, mas isso não significa que a saúde física não seja extremamente importante. Não adianta a gente cuidar só da parte espiritual e deixar a parte física, porque senão a gente vai chegar no plano espiritual, depois que a gente desencarnar, em condições lamentáveis de suicida. Por quê? Se você não cuida do seu corpo físico, se alimenta mal, né? Usa drogas, se você não faz atividade física, né? E não procura se alimentar bem, você vai antecipar o seu desencarne. Então, você vai chegar em uma condição de suicida no plano espiritual. Para se curar, você precisará muito mais do que médicos, remédios, exames, dietas e cirurgias. Terá que se olhar frente a frente no espelho da própria consciência e, sem nenhuma culpa, descobrir o motivo pelo qual precisou adoecer. Então, a gente precisa, quando a doença vem, né? Porque a doença vem de dentro para fora. Quando ela aparece no nosso corpo físico, a gente precisa estar nos percebendo, olhando os nossos sentimentos, né? Para que a gente possa descobrir qual que é a causa da nossa doença. Então, algumas perguntas. Qual a verdade sobre a sua doença? Por que motivos você precisou adoecer? O que você está querendo dizer às pessoas à sua volta com a sua enfermidade? Ao descobrir essas verdades, poderemos encontrar outros meios menos dolorosos para a satisfação das nossas necessidades emocionais. A palavra curar e cuidar tem a mesma raiz etimológica. Toda cura pressupõe um cuidado. A doença chegou para dizer que algo está precisando ser cuidado em você. Olha só as observações. Então, a doença chega para que a gente pare, faça as nossas reflexões e perceba o que precisamos cuidar em nós. Eu vou citar um exemplo muito interessante, porque a gente acha que os nossos sentimentos não atingem o nosso corpo físico através de doença. Eu fui num médico, ele é um médico que trabalha com as emoções e tal. E eu estava com uma dor eu fui acompanhar minha mãe, né? Mas acabei consultando também. E eu estava com uma dor no meu pé esquerdo, embaixo, assim. Aí ele fez uma observação para mim. Ele falou assim: quem que está saindo de casa? Tem alguém saindo de casa? Eu, o quê? Levei até um susto, né? Porque o meu filho mais velho estava noivo e já ia casar. Aí ele falou assim: tem alguém saindo de casa e você está batendo o pé para não aceitar. Gente, eu nem tinha consciência disso. Olha só o movimento do sentimento da gente. E aí, quando ele me disse isso, eu comecei a trabalhar a aceitação da vida do meu filho que iria começar através do casamento e tal. E, lógico, eu cuidei também do meu pé, mas as dores passaram. Então, os nossos sentimentos, eles são somatizados e são transformados em doenças.
Pequenas atitudes felizes tomadas todos os dias formam o segredo da saúde e da cura. Olha só que interessante. Então, nós temos algumas atitudes que nos trazem saúde e trazem cura para a gente. Então, fazer uma caminhada, a gente sempre vai adiando, né? Ah, não vou fazer atividade física, tá na pandemia, mas a gente pode fazer uma caminhada. Então, fazer uma caminhada, ouvir, cantar uma canção que me alegra, né? Quando eu vou fazer uma atividade aqui em casa, quando eu vou limpar alguma coisa, põe uma música animada. Ah, você limpa as coisas, limpa a casa, nem sente. Então, trocar os móveis de lugar, né? Muda a energia da casa, conversar com um amigo, organizar o armário, limpar as gavetas, doar as coisas que você não está usando, cultivar, cuidar de um jardim, né? Dar boas risadas. Então, são atitudes que a gente não pode deixar de estar fazendo, né? Que traz saúde para a gente, traz cura. Os movimentos também que envolvem a natureza, tomar um banho de cachoeira, né? Tomar, para quem mora perto da praia, tomar um banho de mar, né? Deitar abaixo de uma sombra de uma árvore, abraçar carinhosamente uma árvore, né? Trocar energia com a natureza, conversar com as flores, observar o canto dos pássaros, olhar o céu estrelado. Então, muita coisa a gente pode fazer que trazem alegrias para a gente. Uma boa noite de sono também é muito importante. Então, evite antes de dormir, evite cafeína, nicotina, álcool, exercício físico e luzes fortes na hora de dormir. Mas não se esqueça também de fechar as gavetas das preocupações, pois, do contrário, o armário da sua mente não se fechará para um sono reparador. Durante as horas reservadas para o sono, você não conseguirá dinheiro para pagar as contas, não arrumará emprego, não fará nenhum exame, mas poderá se desprender temporariamente do corpo pela bênção do sono e encontrar no mundo espiritual apoio e orientação do seu anjo da guarda. Então, todos nós sabemos que quando a gente dorme, o nosso corpo, o nosso espírito se desprende do nosso corpo físico. E é essa hora que a gente pode se encontrar com o nosso anjo da guarda e receber orientações. Então, vamos dormir, fazemos a nossa oração, entregamos na mão de Deus e vamos receber as orientações do nosso anjo da guarda. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a mudar de vida. Procuram a cura de um câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. Pretendem a desobstrução das artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade. Almejam a cura de problemas oculares, todavia não retiram dos olhos a venda do criticismo e da maledicência. Pedem solução para a depressão. Entretanto, não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação a perdas experimentadas. Deus nos fala através de 1000 modos. A enfermidade é um deles e, por certo, o principal recado que lhe chega da sabedoria divina é que está faltando mais amor e harmonia em sua vida. Então, a gente quer curas, mas a gente não quer fazer um movimento de mudança. E as doenças, as enfermidades, elas não são punições, entendeu? Elas são as professoras para que a gente possa fazer a nossa mudança, né? Aprender com aquela enfermidade. Então, a gente precisa trazer mais amor, mais harmonia para a nossa vida, para que a gente tenha a cura. Seja um atento observador de si mesmo. A doença não é uma inimiga a vencer, é uma professora com
com que temos muito a aprender. A enfermidade revela quem você é e o que está se passando no seu mundo interior. A matéria é o espelho da alma. O nosso corpo de agora fomos nós quem o criamos através de nossos pensamentos e hábitos. Faça uma endoscopia espiritual. Converse com sua doença. Pergunte o que ela veio lhe mostrar. Então, precisamos nos observar, fazer uma endoscopia espiritual, perceber nossos sentimentos, porque o que acontece no nosso espírito, ele é transmitido para a nossa matéria, né? Ao encontrar Jesus na estrada de Damasco, Saulo, que depois ganhou o nome de Paulo, o perseguidor dos cristãos, envolvido pela luz resplendorosa do Mestre, caiu em terra e perdera a visão durante 3 dias. A doença, muitas vezes, nos põe no chão. É um choque sem o qual não despertaríamos dos próprios pesadelos. A cegueira de Saulo, que depois se transformou em Paulo, era um convite para que ele olhasse agora para dentro de si e adquirisse maturidade psíquica a fim de mudar o rumo de sua vida. Aproveitemos esse encontro com Jesus, através da doença, e perguntemos como Saulo: Senhor, o que queres que eu faça? Ninguém consegue mudar algo que não aceita. Então, a gente precisa, primeiro, antes de qualquer coisa, aceitar aquela enfermidade, para depois trabalhar os nossos sentimentos para vir a cura. E os tratamentos também, né? Então, o que a gente só faz? A gente fica só reclamando. Então, a gente precisa parar primeiro, aceitar. E aí, correr para ver os sentimentos. Quando se deparou com um paralítico junto ao poço de Betesda, Jesus indagou ao enfermo se ele gostaria de ser curado. Em vez de responder afirmativamente, o paralítico apresentou uma série de reclamações a respeito das pessoas que não o ajudavam a entrar no poço, cujas águas eram tidas como milagrosas. Jesus simplesmente apresentou ao enfermo um roteiro para a cura. Levanta-te, toma a tua cama e anda. O que significa essa frase que Jesus diz? Levantar é sair do chão do vitimismo e da reclamação. Essa é assumir uma nova condição que nasce com o desejo de aprender a mensagem que a enfermidade nos trouxe. Tomar a cama é assumir o controle da doença e não ser controlado por ela. É ter a certeza de ser o personagem mais importante no processo da própria cura. Andar é o convite que Jesus nos faz para seguirmos adiante, avançarmos, fazermos as mudanças necessárias para atingir uma nova fase em nossa vida. Então, paremos de reclamar e vamos seguir a receita de Jesus. A importância de nos perdoar, né? Perdoar-se. Isso também ajuda muito no tratamento. Ninguém alcança saúde se está com abscesso mental chamado culpa. A autocondenação é um processo perverso, pois não nos redime dos equívocos. Ao revés, permanecemos aprisionados a eles, repetindo os mesmos enganos. A culpa é um mal, pois é uma espécie de condenação. E Jesus nos pede para não julgarmos, pede para darmos a outra face, a face do perdão e do amor. E por que não seríamos dignos de também receber esse perdão? Então, às vezes a gente erra, né? E a gente não se perdoa, fica se culpando, achando que Deus não vai nos perdoar. Se ele pede para a gente perdoar, né, para dar outra face, por que ele não vai nos perdoar? Ele nem fica ofendido com a gente, porque ele entende as nossas imperfeições. Então, a gente precisa também nos perdoar. Às vezes, até de algumas coisas que a gente nem... que vem de outras vidas, né? Então, a gente precisa estar
mentalizando, fazendo nossas preces, pedindo perdão por alguma coisa que a gente possa ter feito em vidas anteriores. Reconciliar também é importante. Seu travesseiro é um grande terapeuta. Consulte-o para aliviar-se, antes de qualquer remédio. Você está precisando mesmo é de se reconciliar com seu irmão, solicitando perdão para seus atos. Que tal darmos o primeiro passo formulando uma oração em benefício daqueles a quem prejudicamos? Então, é o mesmo exercício. Às vezes a gente nem prejudicou o irmão nessa vida, a gente pode ter prejudicado em vidas anteriores. Então, a gente também, em nossas orações, a gente pede perdão para alguém que a gente possa ter prejudicado. E se nessa vida presente também, a gente pode rezar e falar assim, eu peço perdão para aqueles que eu ofendi, que eu nem sei que eu ofendi. Porque às vezes a gente ofende a pessoa e nem sabe. Ela está lá sofrida com as coisas que a gente fez e a gente nem tem noção. Pensamento. Pensamento tem muita força. O corpo sente o que a mente pensa constantemente. Selecione seus pensamentos, tanto quanto você seleciona os alimentos que leva à boca. Jogue imediatamente fora todo e qualquer pensamento que lhe traga sensações físicas desagradáveis. Combata principalmente os pensamentos de medo, pois saiba que a doença somente terá o poder que você atribuir a ela. Procure pensar naquilo que você deseja que aconteça em seu caminho. Então, o pensamento sempre positivo. O que você quer que aconteça de bom na sua vida, no seu caminho, é isso que você deve pensar. O pensamento de medo atrapalha e faz com que a doença crie força. Então, sempre pensamentos positivos. E também a gente sabe que os nossos irmãos obsessores, eles nos entram em contato com a gente através do pensamento. Então, é muito importante a gente observar e perceber os nossos pensamentos. Palavras, o que a gente anda falando? A palavra, quando repetida com sentimento, cria um campo magnético poderoso, capaz de atrair a ideia expressada. É verdade que toda cura começa na mente, mas passa também pelo que sai da nossa boca. Então, a gente precisa estar sempre falando coisas também positivas. Então, as frases que nos ajudam a manter a saúde e curar. A força divina me cura de todos os males. Sinto-me cada vez melhor. Meu corpo é abençoado por Deus. Meu organismo é muito forte. Então, precisamos trazer essas palavras positivas para o nosso dia a dia. Então, eu sou saudável, né? Meu organismo é forte. Sou abençoado por Deus. A gratidão é uma coisa que nos traz felicidade. E felicidade nos traz saúde, né? A doença sinaliza muitas vezes a falta de alegria em nossa vida. E a gratidão é a grande alavanca do contentamento. A ingratidão, por sua vez, demonstra a teimosia que temos em não enxergar quanta coisa boa já nos ocorreu e ainda nos ocorre todos os dias, e isso nos afasta da felicidade e da saúde. Então, coisas boas acontecem o tempo todo para a gente. Quer ver? Vamos observar. O fato de você estar respirando nesse momento é um grande milagre. Já se deu conta disso? Tente sentir as batidas do seu coração. Imagine o sangue percorrendo uma extensão considerável de vasos e artérias. Pense na complexidade do processo digestivo, transformando alimentos em nutrientes para a sua sobrevivência. Quantos milagres ocorrem todos os dias em nosso corpo e não damos a mínima importância. Então, a simples ação de respirar, de o nosso coração bater e levar sangue para todas as artérias do nosso corpo,
do nosso sistema digestivo estar pegando um alimento e transformando em nutrientes. Então, tudo que acontece no nosso corpo, todo o tempo, e a gente não percebe desse grande milagre e não agradece. A oração. Muitas doenças poderiam ser evitadas se o homem cultivasse o hábito da oração. Quando se ora, muda-se a frequência energética para melhor, pois nos sintonizamos com as ondas do equilíbrio cósmico. A oração é um banho de luz. Não é a doença que martiriza, é a preocupação com a doença que nos deixa mais doentes ainda. A prece é o canal do socorro divino. Quando se ora, os remédios da coragem e da esperança nos são diretamente ministrados da farmácia de Deus. Essa farmácia é maravilhosa, né? Então, a prece tem esse poder, porque nos vincula, é o canal do socorro divino, né? É a hora que os médicos da espiritualidade podem nos atender. Até trabalhos científicos já fizeram com grupos que estavam recebendo tratamento médico, um grupo que fez oração e o grupo que não fez oração. O grupo que fez oração teve mais eficiência no tratamento. Então, já foi comprovado, né? E a gente pode perceber, através das nossas orações, o tanto que a gente recebe de tratamento. Reze pelo seu médico, né? Então, apesar de todo o conhecimento científico, seu médico é um ser humano com problemas e conflitos. Seja agradável durante a consulta. Envolva-o em vibrações de carinho e paz, desejando a ele a mesma saúde que você está buscando para si. Dessa forma, ele pode ser inspirado positivamente pelos guias de luz na formulação de diagnósticos e receitas, bem como durante as cirurgias. Olha a importância. A gente esquece de lembrar, a gente não se lembra que o nosso médico também é um ser humano, ele tem problemas. Então, assim, nós estamos lá na recepção do consultório do nosso médico. Antes de entrar para a consulta, já vamos rezando, né, para que ele seja iluminado pelos guias de luz, pelo mentor, pelo anjo da guarda dele, para que ele acerte o diagnóstico, passe um medicamento correto para a gente, porque a gente sabe que eles têm muita proteção também, né? Tanto na consulta, no tratamento, como principalmente numa cirurgia. Prove o amor. Onde a harmonia se faz presente, a doença não encontra lugar. O amor só tem sentido quando ele é experienciado, sentido. Não adianta ficar só na teoria, a gente precisa sentir, vivenciar o amor. Experimente o amor como um elixir capaz de restaurar a saúde espiritual. Sentimos amor todas as vezes que manifestamos compaixão, doação, bondade, perdão, alegria e paz. E quando exprimimos amor, todo o nosso cosmo orgânico vibra na sua mais alta frequência, afastando a doença e restabelecendo a saúde e o bem-estar. Jesus não foi um teórico do amor, por isso ele se tornou o guia espiritual da humanidade, nos indicando que, amando, seríamos verdadeiramente felizes. Então, Jesus ele não ficou na teoria, ele vivenciou o amor. E o amor tem essa magia, né, que nos envolve e que traz essa cura, essa satisfação, essa estabilidade de bem-estar. Saúde é um bem-estar físico que é associado a um bem-estar emocional, mental e espiritual. Alguém pode não sentir dor alguma e mesmo assim estar doente, se, por exemplo, viver constantemente irritado. Está irritado, está doente, né? De que adianta apenas estar com o colesterol em ordem se o mau humor é constante em nosso proceder?
Não nos preocupemos apenas com a taxa de açúcar no sangue. Vejamos também nossa taxa de doçura com as pessoas. Cuidemos da dentição, mas não nos esqueçamos de sorrir para a vida, a fim de que a saúde também possa sorrir para nós. O Cristo nos pede para cultivarmos os valores, os tesouros espirituais, aqueles que nem a traça, nem a ferrugem consomem, nem os ladrões roubam. Agora eu vou fechar com um texto de Bezerra de Menezes. Jamais olvidemos de consultar o médico Jesus em nossas dificuldades no campo da saúde e da harmonia íntima. Se procurarmos pela paz, Jesus é a fonte inexaurível. Se nos encontrarmos perdidos, Jesus é o caminho de portas abertas. Se estivermos aflitos, Jesus é a consolação para agora. Se a tristeza nos visitar, Jesus é a esperança de um novo amanhã. Se a doença nos abater, Jesus é o remédio acessível a todos os corações. Meus filhos, não procureis Jesus apenas para a cura de vossas desarmonias físicas. Procurai-o também como médico sublime de vossas almas, pois em toda doença física, o que encontraremos sempre é um espírito enfermo, necessitado de amor. Jesus continua sendo o nosso divino médico, receitando o amor por solução das nossas dores. Bezerra de Menezes. Então, eu agradeço, né, a atenção de todos e fecho aqui, né, com essas figuras dos milagres que Jesus fez, das curas, né, que ele fez, lembrando sempre que as pessoas iam em busca de Jesus, né, porque as notícias iam correndo, né, que ele fazia milagres, tal, papapá. E muitas pessoas, elas foram, mas elas foram artificiais, né? Elas foram muito vazias. Então, elas eram curadas, mas a doença logo voltava, porque elas não faziam a sua verdadeira transformação moral, que é o que a gente tem que fazer para a verdadeira cura nossa. Então, Jesus estava ali pronto, né, para salvar. Aí tem uma imagem daquela mulher que teve hemorragia por vários anos, que Jesus, ela só tocou na roupa de Jesus, né? E ela se curou na mesma hora, da fé que ela tinha. Então, é isso que a gente tem que levar em mente na hora que a enfermidade chega até nós, para que a gente possa aprender com ela e realizar a nossa transformação de sentimentos, trabalhar os nossos sentimentos para nos melhorar. Agradeço a atenção de todos, uma boa noite. Vamos interromper aqui o slide para que a gente possa fazer a nossa prece final. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer aos mentores amigos da Casa de Maria Eulália, que nesse momento estão fluidificando as nossas águas e trazendo a energia do passe, chegando até os nossos lares, renovando as energias, renovando a nossa energia espiritual, que possamos, através dessas reflexões de hoje, estar nos medicando com a energia, com os sentimentos de amor, em tudo que a gente for realizar em nossas vidas. Nos perdoando
as pessoas que nos ofenderam, trabalhar os nossos pensamentos, falar palavras positivas, cuidar da nossa saúde física, cuidar da nossa saúde mental e da nossa saúde espiritual. E agradecer por esse médico, nosso médico maravilhoso, que é Jesus, que está em nossas vidas, cuidando, nos curando e nos protegendo. Que assim seja.